Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de junho. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, pede informações sobre a população em situação de rua. Os dados devem ser apresentados por prefeitos de capitais, governadores e presidente da República e vão contribuir na análise das medidas cautelares formuladas na ação que cobra providências quanto às condições desumanas de vida dessas pessoas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O plenário do STF julga a validade de acordo coletivo sobre horas de deslocamento do empregado até o local de trabalho. Ministro André Mendonça promove audiência de conciliação entre órgãos federais e estaduais para definir a cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. E ainda, Procuradoria-Geral da República reforça a equipe que vai investigar o caso Genivaldo Santos, o homem que foi morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da República, aos governadores e aos prefeitos de capitais informações sobre a população em situação de rua. Os dados vão subsidiar a análise de medidas cautelares na ação em que são pedidas providências para diminuir as condições desumanas de vida dessas pessoas. A DPF, ajuizada pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aponta para a violação de diversos preceitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida, à igualdade, à saúde e à moradia. De acordo com o ministro, as informações devem ser prestadas pelos prefeitos de capitais no prazo de 5 dias por razões de viabilidade e celeridade do rito. Em seguida, os autos devem ser remetidos sucessivamente à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para que se manifestem. O Supremo Tribunal Federal reconheceu por maioria a validade de acordo coletivo sobre horas de deslocamento do empregado para o trabalho. O caso começou porque um empregado de uma mineradora queria o pagamento de horas de trajeto pelo tempo de ida ou de retorno do trabalho. O problema é que uma cláusula de um acordo coletivo previu o fornecimento de transporte pela empresa aos empregados e a suspensão do pagamento pelo tempo de percurso. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região de Goiás decidiu a favor do trabalhador, porque a mineradora fica em local de difícil acesso, o que daria ao empregado o direito de receber pelo tempo gasto com o deslocamento. O TST manteve a decisão e a empresa então entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, alegando violação do princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. O caso tem repercussão geral reconhecida. A questão foi levada a julgamento no plenário para definir se há a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso porque a reforma trabalhista de 2017 privilegiou a possibilidade de negociação de direitos, ao incluir na CLT um artigo que prevê diversas hipóteses em que as convenções e acordos coletivos se sobrepõem à lei. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Ele aceitou o recurso por reconhecer a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas que podem ser negociados. E em relação especificamente às horas em itinere, o Supremo já chegou à conclusão de que se trata de direito que pode ser pactuado entre trabalhadores e empregadores de forma diversa ao previsto na legislação trabalhista. Esse entendimento restou, inclusive, explicitado na reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 alterou a redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, para fazer constar que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Trata-se, portanto, de direito suscetível de disposição, sujeito à autonomia da vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletiva. André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. Eu entendo que o inciso 26 do artigo 7º também é um grande e importante direito social do
trabalhador no sentido de privilegiar a sua autonomia de vontade representada pelo sindicato, mais incorporada a sua autonomia de vontade para discutir direitos disponíveis. Acho que é muito importante, como o eminente ministro relator bem colocou, inclusive numa tabela, no voto, a questão da disponibilidade dos direitos. Não é possível, obviamente, uma convenção, acordo coletivo, afastar um direito social consagrado na Constituição, um direito social reconhecido por tratados internacionais devidamente incorporados no nosso ordenamento jurídico, mas é possível a negociação de direitos disponíveis, como, a meu ver, é exatamente o caso. A sessão terminou há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento de hoje. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro Edson Fachin apresentou o voto dele negando o provimento ao recurso e, assim, abrindo divergência. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam o relator. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que acordo coletivo pode prevalecer sobre legislação trabalhista, ou seja, o negociado pode prevalecer sobre o legislado. William. Pelas informações, Marta, o Partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal para impedir o reajuste de mais de 15% dos planos de saúde este ano. O relator é o ministro Dias Toffoli. No mês passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um reajuste de até 15,5% nos planos individuais e familiares em 2022. Segundo dados da ANS, esse é o maior percentual de reajuste já aprovado pela agência, superando os 13,57% em 2016. Esse foi um dos argumentos apresentados na ação pelo Partido Rede Sustentabilidade no STF contra o reajuste. Segundo a rede, esse aumento é 70% maior que a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O partido ainda apontou os prejuízos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, que provocou a queda da renda dos brasileiros. O partido argumenta ainda que a medida vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e que o reajuste violou direitos fundamentais à saúde e à vida e o princípio da dignidade humana. Por isso, o partido pede a suspensão do aumento para planos contratados a partir de janeiro de 1999 e que a União e a ANS apresentem em 48 horas informações sobre o percentual fixado. E hoje o ministro André Mendonça, do STF, promoveu uma audiência de conciliação com representantes de órgãos federais e estaduais sobre a forma de cobrança do ICMS do óleo diesel. O ministro deu prazo de 12 dias para que as partes apresentem uma proposta conjunta de acordo. Representantes das secretarias de Fazenda das 27 unidades da Federação, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a subprocuradora Lindora Araújo participaram da audiência de conciliação promovida pelo ministro André Mendonça. Ele é o relator da ação movida pelo governo, questionando o não cumprimento da lei aprovada em março, que determina a aplicação de alíquota única de ICMS sobre o diesel. A União argumenta que os estados não estão cumprindo a nova norma ao permitirem descontos no imposto a ser aplicado. Já os governadores argumentam que as medidas tomadas prejudicam a arrecadação dos estados. O que precisa ficar claro é que o culpado pela alta do preço não é o ICMS. O ICMS, para falar aqui por São Paulo, já que vocês me pediram, está congelado dentro do preço do diesel em 66 centavos desde novembro do ano passado. E o preço está aumentando sem parar. Quer dizer, o culpado não é o ICMS. O que a gente quer agora, os estados, é a gente reduzir o impacto na arrecadação. Tem que lembrar que o ICMS é responsável por 70% em média de toda a receita de um estado. Esse tema combustível está na casa de 20%. O debate agora não é nada de postergar, é mitigar danos, é fazer de uma forma que os estados consigam ir em frente, porque tem que lembrar que 25% de todo o ICMS vai para a educação. Após as discussões na audiência de conciliação, foi determinada a formação de um grupo, formado por 5 representantes dos estados e outros 5 da União. Eles têm até o dia 14 de junho
para apresentar uma proposta de acordo. Indicados pela Câmara, Senado e Procuradoria-Geral da República também poderão acompanhar as discussões. Algumas diretrizes já foram traçadas. O acordo deve manter a uniformidade da alíquota de ICMS e a incidência do imposto apenas uma vez. Não pode haver aumento do preço final para os consumidores e também deve ser discutido o caráter essencial dos combustíveis, o que remete a um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que está em discussão no Senado. A proposta transforma a energia elétrica e combustíveis em itens essenciais, o que faz com que eles fiquem submetidos a um teto de cobrança do ICMS. Os estados defendem que seja criado um fundo para diminuir os impactos do aumento dos combustíveis. A conta de compensação seria abastecida pelos dividendos da Petrobras, que vão para a União. Você pode ter uma solução rápida, transitória, episódica, que 40% desses dividendos sejam para a conta de equalização, e em vez do povo ter um aumento daqui a um mês ou 40 dias de 10% no diesel, saca dessa conta de equalização que ela vem dos 40% de dividendo pago. O mundo está fazendo isso. Por que a gente não vai fazer? Caso estados e União não cheguem a um acordo ou ele seja considerado inadequado pelo ministro André Mendonça, o magistrado poderá não homologar a proposta e dar andamento à apreciação dos demais pedidos cautelares apresentados no processo. No próximo bloco, o PGR reforça grupo que investiga a morte de Genivaldo Santos em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Voltamos em instantes. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. A Procuradoria-Geral da República decidiu reforçar a equipe de procuradores que vai investigar o caso Genivaldo Santos, o homem que foi morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicou mais 8 procuradores para atuar na investigação da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Aras atendeu a um pedido da unidade do Ministério Público Federal em Sergipe, que destacou a necessidade de uma atuação estratégica e planejada. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os 8 procuradores do Ministério Público Federal vão atuar por um ano em conjunto com a Procuradoria da República em Sergipe. Segundo a PGR, os procuradores escalados têm atuação no controle externo da atividade policial e na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Genivaldo de Jesus Santos morreu durante a abordagem de policiais rodoviários federais. No dia 25 de maio, o homem de 38 anos foi parado pela PRF na BR-101 em Umbaúba, interior de Sergipe, por pilotar uma moto sem capacete. Essas imagens mostram o momento em que ele foi colocado no porta-malas de uma viatura da PRF, onde foram lançados spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio. Segundo o Instituto Médico Legal, a morte de Genivaldo ocorreu por asfixia. Em Alagoas, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao governo do estado para que informe sobre as medidas adotadas para a prevenção e combate à tortura. O governo estadual tem um prazo de 15 dias para apresentar ao Ministério Público Federal as medidas adotadas para a criação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Alagoas. Isso inclui informações sobre quais servidores estão à disposição e se há recursos financeiros para o comitê. O ofício faz parte das ações do MPF por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para incentivar a implantação de comitês e medidas de prevenção e combate à tortura em todo o Brasil, com o propósito de atender convenções e protocolos internacionais previstos no ordenamento jurídico do país. E o MPF ainda pediu à Justiça a imediata execução da pena aplicada a um médico condenado por homicídio qualificado em Minas Gerais. O fato aconteceu em abril de 2000 no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Álvaro Inhães se valeu da condição de médico coordenador de uma central irregular de transplantes e fraudou exames de morte encefálica de uma criança para extrair seus órgãos.
O médico foi condenado em abril deste ano a 21 anos e 8 meses de reclusão por homicídio qualificado. A execução da pena foi suspensa após decisão do ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, o caso não se encaixa nas exceções da norma do STF. Veja a seguir, STJ mantém condenação de homem que insultou o Chico Buarque e a família dele. Voltamos em instantes. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos. O homem que terá que indenizar a família do cantor Chico Buarque em R$100 mil recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas a condenação foi mantida pela 4ª turma do tribunal. O homem fez insultos na publicação de uma fotografia familiar feita por uma das 3 filhas de Chico Buarque no Instagram. Em primeira instância, ele foi condenado a pagar R$5 mil para cada uma das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou o valor para R$20 mil para cada ofendido. O cantor Chico Buarque, a atriz Marieta Severo e as 3 filhas. No recurso especial, o autor dos comentários alegou que havia se retratado publicamente antes do ajuizamento da ação indenizatória. Além disso, sustentou que o artista e os familiares são pessoas conhecidas e, por isso, seriam alvos de vários comentários nas redes sociais. Logo, a postagem dele não causaria dano moral. O recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem para subir ao STJ. O homem, então, interpôs agravo em recurso especial, mas a 4ª turma não conheceu do recurso. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que o recorrente não atacou especificamente os argumentos do Tribunal de Justiça Carioca para não admitir a remessa do recurso especial. O STJ também decidiu que o desconto de empréstimo comum em conta não segue os limites do crédito consignado. Kátia Gomes explica. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1085, a 2ª sessão do STJ estabeleceu a tese de que são lícitos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no inciso 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos termos da lei, o desconto de crédito consignado poderá incidir até o limite de 35% da remuneração do trabalhador. A discussão do repetitivo era definir se essa norma poderia ser estendida aos contratos comuns de empréstimo, especificamente quando há previsão do desconto em conta utilizada pelo mutuário para recebimento de salário. O relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que o consignado é uma das modalidades de empréstimo com os menores riscos de inadimplência e, portanto, resulta em taxas de juros menores. Para impedir que o tomador de empréstimo, em razão das vantagens, acabe comprometendo a própria remuneração e prejudicando a subsistência, foi fixado por lei um limite para os descontos. Para os ministros da 2ª sessão, não é possível estender a limitação do desconto na margem consignável aos contratos comuns de empréstimo com desconto em conta corrente, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento. Com a fixação da tese, que reafirma a jurisprudência pacífica do STJ, poderão voltar a tramitar os processos que estavam suspensos desde a afetação do tema. E o STJ promoveu um evento para trocar experiências de boas práticas jurídicas que envolvem aspectos civis do sequestro internacional de crianças.
O objetivo do workshop é estudar diferentes formas para melhorar a qualidade e a rapidez da prestação jurisdicional nos processos de retorno de crianças e adolescentes aos seus países de origem em casos de sequestros internacionais. O evento foi realizado pelo STJ em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e com apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, reunindo magistrados do Brasil, dos Estados Unidos e do Uruguai, além de membros do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e representantes da Autoridade Central Administrativa Federal e da Polícia Federal, para reunir conhecimentos e estratégias para que o Judiciário avance cada vez mais na proteção de crianças e adolescentes. Será um tema de diálogo, de debate, de reflexão, e terminaremos com a conclusão de uma carta. Uma carta que possa servir de roteiro, de caminho para o Brasil e para outras entidades internacionais, no sentido de avançar com uma legislação ou de avançar com o entendimento dos tribunais superiores do mundo, no sentido de combater a violência e do sequestro contra a criança. Privar aquele que tem a guarda do convívio com a criança é um ilícito grave. Essa é uma situação que pode acontecer dentro da própria família. Para nós, juízes, além da carga emocional e da dificuldade técnica de lidar com o direito e a prova estrangeiros, existe a dificuldade adicional de que não são casos cotidianos e que precisam de uma solução rápida. O tema foi abordado nos termos da Convenção de Haia de 1980, que estabelece a proteção das crianças com relação aos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio ou de retenção ilícitas, e estabelece procedimentos que garantam o retorno imediato ao estado de residência habitual. Os palestrantes destacaram que casos de sequestro internacional de menores é um crime que tem crescido e que a cooperação de sistemas jurídicos de diferentes países é essencial para que a proteção dos menores seja efetiva e principalmente célere. O objetivo é botar esses atores para conversar e poder tirar um grupo, poder tirar como resultado um mapa de boas práticas e também de riscos a esse tipo de processos. Atualmente somos 101 estados partes da convenção. E essa rede troca muita experiência, é uma rede muito ativa e sem essa troca realmente é muito mais difícil atingir o objetivo da criança, da convenção, que é proteger a criança dos efeitos nocivos do sequestro internacional. Os participantes também ressaltaram os grandes prejuízos causados às crianças e adolescentes que sofrem sequestros internacionais, por se tratar de um grande trauma, muitas vezes envolvendo relações familiares. Nas palestras foram debatidas as maiores dificuldades, como a de assegurar o retorno de crianças em prazo razoável e os riscos concretos desse tipo de processo. E a meta é a mesma, não? Ter o melhor interesse de todos, mas proteger os interesses da criança. A cooperação e a troca de experiências entre Brasil, Estados Unidos e Uruguai, consolidada no evento, deixa claro que, apesar das especificidades dos sistemas de justiça e criminal de cada país, a proteção dos direitos das crianças e adolescentes acontece de forma global. Estes casos, realmente, os niños necesitan una respuesta no para dentro de un año o para dentro de varios meses, necesitan una respuesta para hoy. Y entonces es bueno tener estas instancias de intercambio donde podamos mejorar esa cooperación que ya al día de hoy la tenemos y muy buena, pero que siempre podemos mejorar. Os resultados dos trabalhos e a aprovação de enunciados sobre o tema serão apresentados amanhã, no encerramento do workshop. As palestras realizadas no primeiro dia podem ser assistidas pelo canal do STJ no YouTube, em youtube.com/STJ Notícias. E agora, as últimas notícias do dia. O ministro Dias Toffoli do Supremo deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre a lei que altera o limite de gastos com propaganda em ano eleitoral. Em seguida, haverá prazo de 3 dias para a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente.
A ação foi apresentada pelo PDT, que acusa Jair Bolsonaro e aliados de se valerem da nova lei para obter vantagem na corrida eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do Partido da Causa Operária, PCO, nas plataformas Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e TikTok, em razão de postagens com ataques ao Supremo e ao TSE. A legenda atribuía a prática de atos ilícitos por membros do STF e defendia a dissolução do tribunal. Todo o conteúdo das publicações e o histórico das conversas devem ser preservados e enviados ao Supremo em 5 dias. Esse também é o prazo para que a Polícia Federal colha o depoimento do presidente do partido, Rui Costa Pimenta. A decisão foi tomada no inquérito das fake news. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.